Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você. Nós estávamos sem nos ver há algum tempo, semana passada tivemos alguns contratempos, então infelizmente nosso programa não pôde ir ao ar, só algumas reprises. Mas hoje, terça-feira, estamos aqui de volta nessa labuta logo após a Semana Santa e o Brasil, como sempre, não deixa de ser um país de fortes emoções. Podemos dizer tudo, que nessa época agora pode ter tudo, menos tédio, nem que seja para passar raiva, mas tá tudo acontecendo, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Reforma da Previdência, liberação de agrotóxicos, tirando os peixes que estão na lista de animais em extinção, então estão tirando para poder facilitar o trabalho das grandes empresas de pesca, ou seja, dificultando o trabalho de quem fiscaliza o meio ambiente. Tá tudo do jeito, como digo com respeito à palavra a você, do jeito que o diabo gosta. O brasileiro sofre e está sofrendo muito, não é? E hoje é terça-feira, 23 de abril de 2019, meus caros, exatamente 23 de abril de 2019, aliás, dia 21, dia 19, perdão, comemoraram o Dia do Índio, que aliás tem muito, mas se nós, como diz o outro, estamos aqui nas cidades, já temos muito pouco para celebrar. O pessoal, os índios, têm muito menos ainda, cada vez mais abandonado, cada vez mais sem o apoio que deveriam ter e à mercê de grileiros, madeireiros, mineradoras, e o governo também dando todo o apoio por trás para cada vez mais destruir essas culturas que a gente não conhece, ou se conhecemos muito pouco. Aliás, com certeza temos muito mais a aprender com eles do que eles com a gente. Isso eu te dou certeza, hein? Não tenho dúvida, cada dia mais eu me conscientizo disso. Mas vamos falar hoje, nesta terça-feira, e olha, só um detalhe, vale lembrar que as crianças do Baixo Madeira continuam sem aulas, meu caro prefeito Wildon Chaves, estão sem aula. E outra coisa, hein, você, se for mordido por um cachorro hoje e for procurar vacina antirrábica, esqueça, meu amigo, não tem nos postos de saúde, não tem no Adelaide, não tem vacina antirrábica na rede pública daqui de Porto Velho. Você vai ter que pagar, e muitas vezes não sei o valor, mas não é todo dia que você está com esse dinheiro para bancar esse tipo de cuidado que a prefeitura, que o governo do estado deveria estar lhe dando, certo? Mas vamos falar sobre outra coisa mais interessante agora, além desses monte de problemas que eu acabei de conversar contigo. Eu estou aqui, sabe com quem? Com o Marcelo Ferronato. Vai falar um pouco sobre licenciamento ambiental, como ele funciona, a importância, a necessidade, falar um pouco das dificuldades que o pessoal que trabalha com fiscalização ambiental está enfrentando agora nesse momento do Brasil. Ou seja, vai dar uma geral sobre isso e, principalmente, a importância de se fazer o licenciamento ambiental. Sabe aqueles prédios da Musema que caíram? Pois bem, tu sabe aquele Mariana, Brumadinho, sabe o que é? Se tivessem feito um licenciamento ambiental decente, com certeza, eu não vou dizer que essas tragédias não teriam acontecido, mas os efeitos teriam sido bem menores. Olha, daria para reduzir e muito, tá bom? Mas, como é Brasil, a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? Isso é frescura, isso é coisa que não tem que se preocupar. No Brasil, a gente trabalha com tudo, menos com a prevenção. E aí, quando acontece, fica todo mundo chorando, dizendo que Deus vai ajudar, que não sei o quê. Deus ajuda, mas tem que fazer a tua parte, né? Ou seja, procurar a precaução, né? Com certeza. Marcelo Ferronato, mais uma vez, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado mais uma vez pelo espaço e bom dia ainda, né? Bom dia ainda. A todo mundo que está nos assistindo aí pela internet. Para quem já almoçou, já é boa tarde, né? Já, para quem já almoçou, já... Não é o nosso caso, né? Essa satisfação, né? É. A gente está aqui na luta. E não é o nosso caso. Marcelo, antes da gente começar, tu já veio aqui uma vez, mas sempre pro nosso internauta, tem muita gente que está ligando agora. Então, quem é Marcelo Ferronato? Se apresenta, por favor. Atualmente eu sou biólogo na Ecoporé, que é uma organização não governamental aqui de Rondônia, uma OCIP também, né? Que é uma organização da sociedade civil de interesse público. E nós trabalhamos aí com a questão ambiental, com a questão agrícola, tentando conectar a questão da agricultura e meio ambiente. Trabalhamos com povos, comunidades tradicionais, com catadores de materiais reciclados, com as reservas, né, as unidades de conservação e também com alguns povos indígenas. E uma série de políticas públicas que a gente desenvolve aí, tanto a nível estadual, com participação em diversos conselhos, né, enquanto eles existirem, e recentemente também no Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA. Tá certo.
Marcelo, você falou na palavra conselhos. A gente, semana passada, teve aquela notícia trágica do governo dizendo que vai extinguir, que tem 700 conselhos, vai botar 50 conselhos. Como é que vocês que trabalham, que participam de conselhos, veem isso? Então, a gente vê de uma forma extremamente negativa, porque os conselhos ele tem uma finalidade de propor as políticas, de fazer um filtro, um refinamento das políticas públicas. Quando a Assembleia Legislativa, ou o próprio governo estabelece uma legislação, um decreto do governador, os conselhos fazem um filtro nisso e vê como que essas políticas vão ser trabalhadas internamente dentro dos órgãos. E quando são extintos determinados conselhos, a participação da sociedade, não só da sociedade civil, mas também das pessoas, dos órgãos públicos, elas acabam sendo cerceadas de direito, ou seja, retirado esse direito. Então a gente fez de uma forma extremamente negativa, ele chamou de revogaço, né? Porque justamente exclui isso. Logicamente que a gente também compreende que tem uma série de conselhos desses conselhos já não funcionavam há algum tempo, né? Tanto pela falta de mobilização do governo, quanto falta também de algum tipo de participação. Mas a forma que vai ser conduzida agora esses conselhos são extremamente ruins, porque não é só a extinção de conselhos, a própria mudança no seu funcionamento. Por exemplo, a mudança no funcionamento do nível de participação, a redução da participação da sociedade civil nesses conselhos e também algumas regras, por exemplo, ao servidor público que for a uma determinada reunião dessa, ele tem um tempo para terminar. Então ele não pode permanecer na reunião do conselhos por um determinado número de horas. Ele tem que, cronometrado? É cronometrado. Então são mudanças na formação que às vezes você está lá dentro de uma discussão extremamente importante. Vou dar um exemplo aqui que é muito claro. Rompeu a barragem de Brumadinho e esse licenciamento passou por esse conselho. E teve uma ampla discussão lá e mesmo assim o licenciamento foi aprovado pelos conselheiros naquela época. E imagina se com tanta discussão ainda o licenciamento foi aprovado e passou por pressão, você imagina com o tempo cronometrado. Isso vai ser extremamente ruim para aquilo que a gente tem. E olha que eu estou falando só da questão ambiental. Os conselhos, eles integram todo o sistema público do Poder Executivo. Você tem conselhos da área da saúde, você tem conselhos na área da educação. Pessoas com deficiência. Você mulheres. Tem agora um que foi extremamente debatido ano passado, teve intervenção de deputado federal, das igrejas evangélicas contra esse conselho, que era o conselho LGBT, que era justamente para tentar criar normas, falar assim, é um excesso de direitos. Não é excesso de direitos. É justamente a participação da sociedade no debate das políticas públicas, na formação e na execução das políticas, inclusive a fiscalização das políticas. Quem que garante que os órgãos públicos estão sendo eficiente na condução de suas políticas, se não forem os conselhos que estão monitorando isso? Então a gente vê de uma maneira extremamente negativa e um retrocesso às nossas questões de participação social. Agora, quando a gente fala em Rondônia, nós vamos entrar no assunto mais aprofundado, que é o do licenciamento ambiental, mas quando a gente fala em Rondônia, que é um estado agrícola, que é um estado que tem uma enorme área preservada ainda de mata, quando a gente fala em extinção de conselhos, não se está abrindo uma brecha para que essa luta pela preservação ambiental se enfraqueça? Com certeza. A gente não sabe ainda em que nível que vai ser a extinção dos conselhos, né? Por hora, foram extintos aqueles que foram criados mediante decretos. Os que estão mediante lei, eles permanecem. Aí você tem, por exemplo, um Conselho Estadual de Política Ambiental. É um conselho que vai discutir a política ambiental do Estado, por exemplo, o zoneamento socioeconômico e ecológico do Estado, que é o mapeamento onde pode ser desenvolver cada atividade, onde estão as regiões de florestas que precisam ser, onde só se pode fazer o uso manejado da floresta, as áreas onde estão as unidades de conservação e as áreas para uso agropecuário normal, para plantio, para produção de gado de corte, de leite. Então o zoneamento ele basicamente define isso. O Conselho Estadual, por exemplo, de Política Ambiental, ele avalia esse documento, esse zoneamento, antes de ele virar lei pela Assembleia Legislativa. Então é um trâmite. Além disso, o Conselho, por exemplo, Estadual, toda pessoa que recebe uma multa,
ambiental, ele vai ser julgado em primeira instância pelo secretário de Meio Ambiente, ele pode recorrer ao conselho, que vai fazer uma reanálise do processo dele e verificar se ele deve pagar a multa ou se existiu ali um equívoco da fiscalização nesse sentido. E pode ser feita a redução da multa, parcelamento, isso a nível de conselho, né? Ou então manter a multa mesmo nesse caso. Então o conselho não é uma simples burocracia, é também uma esfera da sociedade de recorrer contra desmandos dos órgãos públicos. E quando você fala em extinção deles, por exemplo, todas as unidades de conservação têm conselhos consultivos, que consulta a sociedade, que não se pode mexer, de proteção integral, e deliberativos, no caso daquelas unidades de conservação que você pode ter uso dentro delas, que são as de uso sustentável. Então, quando você tem a participação desses conselhos, as pessoas que vivem no entorno dessas unidades, ao redor delas, eles têm a voz de poder falar, olha, esta ação aqui do ICMBio, ou esta ação da SEDAM, está ferindo alguns interesses nossos. E aí o ICMBio ou o SEDAM vai ver assim, mas nós também temos essa responsabilidade. Então o conselho é o momento onde vão ser discutidas a forma de trabalhar em conjunto para que não prejudique a unidade de conservação e também as pessoas do entorno não possam ser lesadas pela existência da unidade de conservação. Então é o momento de fazer a discussão e aproximar as pessoas dos órgãos. Então quando você fala em extinção, você está falando em acabar com isso. E isso que é o que a gente que torna para a gente um retrocesso na sociedade, porque você acaba com o diálogo. Tira os canais da sociedade se expressar junto ao governo. Junto ao governo. Por onde a gente vai se expressar? A gente vai bater na porta do deputado estadual. Quem tem acesso ao deputado estadual vai levantar uma voz. O federal nem se fala. O federal nem se fala, o senador. E quem garante que ele tenha o mesmo entendimento das questões, ou interesse do que nós. Porque, por exemplo, eu não votei em nenhum dos que estão eleitos a nível federal. Então, assim, eu tenho uma pessoa que foi eleita a nível estadual. Então, ele vai chegar, nesse eu vou bater porque ele me representa. Agora, ele é 1 entre 23. E aí? Que força ele vai ter? Que força ele vai ter? Será que ele vai conseguir? Ele vai bater nas portas e vai representar a gente. Mas o conselho é o canal que uma pessoa comum pode chegar na Ecoporé, por exemplo, e falar bem assim, olha, eu estou com esse problema aqui, que nem acontece muitas vezes. A gente coloca como pauta no conselho. Então, assim, lógico que a gente vai ver se faz sentido também. Porque tem demandas que não fazem sentido. Mas a maioria a gente consegue colocar no conselho e discutir isso lá dentro. E hoje, os conselhos eles acabaram sendo meros instrumentos burocráticos do Estado. Ele deixou de discutir políticas como há muito tempo atrás. Tá certo. Agora, Marcelo, o que é o CIATER? Então, o CIATER, ele é um sistema nacional de assistência técnica e extensão rural. Então, praticamente todas as organizações, entidades do governo que fazem aquela assistência técnica ao homem do campo, lá, ou extensão rural, a extensão rural pública e a privada também, elas se cadastram nesse sistema. Isso é homologado, é confirmado pela Secretaria Estadual de Agricultura e pelo Ministério da Agricultura, que aquela é uma instituição capaz de fazer assistência técnica e extensão rural. E isso é um sistema nacional. Por exemplo, a Ecoporé, no estado de Rondônia, ela faz. Diversas empresas privadas são reconhecidas para fazer assistência técnica. A Emater, que tem uma capilaridade maior e atende praticamente todos os municípios e distritos do estado, também é uma instituição de ATER, ligada a CIATER. São essas instituições que podem se cadastrar, por exemplo, no sistema de emissão de DAP, que é o documento de aptidão ao PRONAF. É o documento que o agricultor recebe da instituição de ATER, comprovando que ele é um agricultor familiar e que dá a possibilidade dele de acessar um financiamento público nos bancos públicos, né? Que é o PRONAF, aí tem diversas categorias de PRONAF. Mas o CIATER, ele é um sistema interessante porque ele reconhece a capacidade técnica e tira de cena várias empresas, instituições aventureiras, né? Que às vezes se cadastram para fraudar algum tipo de sistema, né? E que acabam com isso, muitas vezes por não ter qualificação técnica mesmo, não tem no seu quadro de pessoas profissionais das áreas de sociologia, nas áreas de engenharia florestal, na área de agronomia, técnicos agropecuários, ou seja, veterinários, as pessoas que têm qualificação técnica para prestar uma assistência de qualidade. E isso é um título, né, uma declaração que é dada, tem validade por 2 anos e que precisa ser renovada a cada 2 anos também.
que é o momento que o Estado, né, verifica se aquela instituição ainda tem capacidade de ser uma instituição de ATER. Então, isso é feito um processo de renovação constante. Então, vocês da Ecoporé participam do CIATER, e esse CIATER é uma forma de prestar assistência ao homem do campo. Exatamente. Onde a Emater, a empresa pública, não consegue chegar, ou se muitas vezes vocês fazem parceria. Alguns momentos que não consegue chegar, algumas funções que tem dificuldade técnica interna, né, em alguns municípios, não todos. E então, hoje a gente busca, assim, na verdade, todas as instituições de ATER, elas buscam, como elas se conhecem, né, a gente sabe quem é também que está prestando assistência técnica em lugar, a gente trabalha em parcerias. Então, une esforços para fazer o melhor atendimento possível ao agricultor, ao produtor rural, e assim não concorrer entre si. Por exemplo, eu vou chegar num produtor de café que a Emater atende, eu não vou lá fazer atendimento à lavoura de café, sendo que a Emater já está atendendo. Então eu vou verificar ali junto com a Emater e com o agricultor quais são as outras demandas que a Emater não consegue atender para que a gente possa atender. Por exemplo, no caso da Ecoporé, lá em Rolim, com o Viveiro Cidadão, a gente trabalha a recuperação de áreas degradadas. E tem muitos agricultores que recebem assistência técnica para o plantio de café e que a Ecoporé acaba complementando com a recuperação das nascentes, onde ele vai fazer a irrigação do café, onde ele vai captar água para isso. Então é um trabalho muitas vezes complementar e não concorrencial. É isso que a gente está buscando. Legal. Eu queria que você explicasse para o nosso internauta o que é um licenciamento ambiental. Porque a gente fala muito, ou fala, sabe da importância, mas tem muita gente que, o que é licenciamento ambiental? Então, o licenciamento ambiental, ele é uma licença que é concedida pelos órgãos que têm a responsabilidade de fazer o gerenciamento dos recursos ambientais no lugar. A nível de município, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; a nível de Estado, é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ou Desenvolvimento Ambiental, no caso a SEDAM, em Rondônia; a nível federal, o IBAMA, e cada um desses entes, ele é responsável por um nível de licenciamento, né, de concessão da licença. Por exemplo, o município, ele tem a responsabilidade de fazer o licenciamento de pequeno, e no caso de Porto Velho, que tem uma estrutura maior, de médio porte. Alguns municípios só fazem um licenciamento de pequeno porte. O que é um licenciamento de pequeno porte? São pequenos empreendimentos, por exemplo, um laboratório que gera um determinado tipo de resíduos. Que tipo de resíduos um laboratório gera? Ele gera resíduos sólidos de saúde. Então, assim, isso precisa ser monitorado para que esse resíduo seja recolhido e dado uma destinação correta. Quem garante que isso é feito de uma forma correta é a Secretaria de Meio Ambiente, através do licenciamento e do monitoramento ambiental. Por exemplo, um posto de combustível pequeno precisa ser licenciado, porque a atividade dele é potencialmente poluidora. Se ele não tiver o sistema interno de coleta do óleo, da graxa, do combustível que cai no chão, um sistema de controle de segurança em caso de explosão, um controle nos tanques que estão enterrados para que ele não tenha vazamento e não contamine o lençol freático, e todos os poços tubulares ou poços artesianos que tem no entorno, isso quem faz é a Secretaria de Meio Ambiente, Municipal de Meio Ambiente. Quando você tem outros empreendimentos maiores, por exemplo, uma pequena central hidrelétrica que está num rio de domínio estadual, você tem outros tipos de licenciamento a nível estadual maiores, aí tem uma lista gigante de tipos de empreendimentos que podem causar um dano ambiental, que ele seja irreversível quando não tem mais como mudar, ou que ele possa ser minimizado, né? Então é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E a nível federal, os grandes empreendimentos que abrangem mais de um estado, por exemplo, impactam mais de um estado, no caso é o IBAMA, que são grandes empreendimentos. Aí, por exemplo, as usinas hidrelétricas aqui do Madeira, Belo Monte e por aí vai. Então o licenciamento ele tem uma função extremamente importante de proteger a sociedade do dano ambiental. Então ela faz esse compatível, porque da mesma forma que tem uma série de empresários preocupados com o cuidado do meio ambiente, com o cuidado na parte documental, tem muitos que não estão preocupados com isso. Então, assim, quem vai fazer o monitoramento, que vai multá-los no caso dos cumprimentos, são as secretarias. Se você não tem o licenciamento ambiental, as coisas estão, como diz o ditado, lá vão ter, né? Cada um faz do seu jeito, não tem preocupação, contamina tudo, faz destruição ambiental, e isso fica por isso mesmo. Agora, o que acontece se um agricultor, como você falou,
faz uma obra na fazenda, num córrego, num rio, sem esse licenciamento ambiental, quais as punições que ele corre o risco de sofrer? No geral, ele sofre as sanções de embargo, né? O órgão ambiental vai lá e ele não pode utilizar essa área para que ela se regenere, tem que cessar imediatamente o que ele está fazendo e deixar a área em processo de regeneração. E, além disso, ele incorre em multa. Então, ele é multado porque ele está, além de ele estar causando um dano ambiental, ele não obtém a licença para isso, ou seja, se ele não obter uma licença ambiental, ele está desenvolvendo uma atividade sem nenhuma condição técnica, nenhum parâmetro técnico. Por exemplo, para construir uma barragem, uma pequena barragem para ele, ou então uma piscicultura para ele criar peixe, ele precisa ter o licenciamento ambiental. Por que isso? Porque ele está modificando o leito de um rio. E ele está ainda diminuindo a vazão de água para quem está abaixo dele. Então, quem que vai dizer para ele se aquilo lá está tecnicamente adequado? Ele geralmente contrata um técnico, ou então uma empresa pública de ATER, de CIATER, vai lá e desenvolve e faz um projeto de licenciamento para ele. A grande discussão que está acontecendo é que, como tem, com o avanço da economia, são muitos empreendimentos para ser licenciados. E esses órgãos não têm a estrutura para dar agilidade nesse licenciamento. O que é agilidade? É chegar o documento e o técnico assinar, concordando com aquilo e emitir uma licença para ele ter um documento? Não, é o técnico ter tempo suficiente, ou então ele ter número de processos de licenciamento menor, para que ele possa fazer uma análise mais detalhada e rápida daquele processo. Mas não, e diminuir algumas burocracias, alguns caminhos. Por exemplo, a nível municipal, talvez tiver um licenciamento único, porque ele precisa ter uma licença ambiental. Aí que mora a burocracia. Ele precisa ter uma licença ambiental, ele precisa ter uma licença de trânsito em alguns casos, uma licença de obra, uma licença de urbanística. Ele precisa ter uma série de licenças. Aí, às vezes, os documentos, para ele emitir uma licença ambiental, ele precisa ter uma licença de trânsito. Para ele emitir uma licença sanitária, ele precisa ter essas duas. Só que uma dessas não saiu. Então isso começa a brigar e o processo fica parado. E aí demora isso 6 meses, 8 meses, 1 ano. E essa que é a grande irritação da sociedade, do empresário e coisa. Não é fazer o licenciamento em si. Quando se fala em desburocratizar, não é acabar com o sistema de licenciamento como querem muitas pessoas. Porque o licenciamento é importante. Mas sim fazer com que isso tenha maior celeridade e os técnicos consigam dar uma resposta. A resposta é o quê? Eu vou dizer para você, Fabio, assim, olha, o seu licenciamento não vai ser aprovado por causa que ele tem uma incompatibilidade técnica aqui que você precisa sanar. Aí a pessoa pega isso, vai lá, sana, fala, não, eu arrumei isso. E aí concede o licenciamento. Ou então, Fabio, assim, não, o teu processo está todo direitinho e você concede a licença para ele e monitora. Então, a discussão hoje é burocracia. Então, a gente vai simplificar o licenciamento, simplificar a burocracia, mas não adianta nada você simplificar a burocracia e chegar lá e o técnico ter 100, 200 processos para analisar, ele não vai dar conta. E aí o que acontece muito dentro dos órgãos é a amizade, né? Então, o técnico, eu tenho muitos processos lá, eu estou sempre na secretaria, então eu acabo tendo algumas prioridades. Então, assim, ou então ele fica perturbando lá porque ele precisa, porque o empresário está perturbando, o técnico está ali precisando também, que é o trabalho dele, e aí as coisas vão entrando numa esfera de tempo que não é o mesmo tempo que o empresário tem para investir. E aí que ele acaba fazendo, às vezes, iniciando a obra, iniciando o empreendimento, sem ter a licença. E aí ele sofre multas. É muito perigoso esse processo de você muitas vezes entrar, por exemplo, no caso com licenciamento ambiental, são muito licenciamento, você tem amizade com fulano que adianta o teu processo. É muito perigoso isso, né? Porque você acaba abrindo margem para uma corrupção, né? É uma forma, né? Para vender facilidade. É uma forma de criar isso, né? Hoje é legal, assim, porque geralmente os órgãos públicos já têm sistema de protocolo online, tem um monitoramento. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela criou um negócio bem legal aqui, que é o sistema online de licenciamento. Então, todo o procedimento é feito online, você protocola os documentos todos lá. Então, você não precisa estar indo na Secretaria.
Mas ainda assim, o tempo de análise, o tempo de retorno, ele é meio alto, é bastante elevado. Por duas coisas. Uma, às vezes, é o número de processos que um técnico tem para analisar, então ele não consegue dar vazão mesmo àquilo, e é ele que está colocando o CPF dele lá no parecer, dizendo que aquilo está legal. Por exemplo, você imagina o técnico que ele emite um parecer dizendo que a barragem que rompeu o Machadinho estava ok. Não, pode licenciar, tá ok, o projeto tá ok. Aí rompeu. Alguém vai responder por isso, vai chegar no técnico. Falar assim, olha, você deu um parecer aqui que estava bom, e o negócio não estava. Então a responsabilidade é toda dele. A não ser que acabe com os técnicos que fazem análise de licenciamento, acabe com o licenciamento. Mas enquanto existir a necessidade de um parecer, isso vai continuar, o técnico vai continuar exigindo que sejam comprovadas a viabilidade daquele empreendimento. Então isso é uma coisa extremamente séria, porque quando você tem uma tragédia ambiental, tem que achar um culpado. Aí o culpado vai ser o técnico, às vezes, que elaborou o projeto e o técnico que emitiu o parecer. Aí nessa hora, o técnico é importante, o técnico errou, o governo não fez a parte dele, mas na hora de pressionar para que o licenciamento seja rápido, aí isso existe. Tá certo. Agora, quais são os tipos de licenciamento ambiental? São 3, né? São um licenciamento prévio. Uhum. O licenciamento prévio é o momento que o órgão público vai atestar a viabilidade daquele empreendimento. Ele vai falar bem assim, aquele empreendimento ele é viável de ser instalado nesse lugar. Por exemplo, um poço de combustível. Eu gosto de usar o exemplo do poço, que é muito comum, né? Então ele faz um pedido de licença prévia para a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente ele verifica se aquele lugar onde aquela pessoa quer instalar um posto de combustível, ele é viável, se ele está dentro da área urbanística permitida pelo plano diretor do município e pela lei de uso do solo, se está numa avenida, se está num terreno com a metragem mínima quadrada, se ele está distante de escola, de creche, de condomínio residencial. Então ele verifica as condições daquele ambiente. Ele fala bem assim, pode seguir seu licenciamento, a licença prévia está aqui. E aí, para ele instalar o empreendimento, ele precisa apresentar os projetos arquitetônicos, os projetos técnicos, as análises de solo para verificar o nível de profundidade do lençol freático. E aí, depois que ele apresenta todos os projetos, o projeto do posto, quantas bombas vão ser, qual a capacidade de armazenamento de combustível, então ele concede uma licença de instalação, que é o momento que o poder público fala assim, pode construir porque o seu projeto está adequado ao lugar e tecnicamente ele é adequado. Depois que ele constrói, o órgão público vai lá e verifica, faz uma vistoria para ver se tudo que ele colocou no projeto foi implementado de fato. Por exemplo, ele falou que ia fazer um piso na área de abastecimento com aquela canaleta que tem no entorno. Aquela canaleta, ele conduz todo o resíduo de óleo e graxa para dentro daquela canaleta e vai para um sisteminha de tratamento que chama de caixa separadora de água e óleo, antes de ser jogada na área de esgoto, né? Quando tem, ou então uma fossa séptica. Então, o que deve ir para a fossa ou para a área de esgoto é somente a água. Todos os resíduos de óleo e graxa ficam presos na caixa separadora, que ele precisa fazer uma limpeza periódica, de acordo com a quantidade de resíduo que tem lá. Então, vem uma empresa especializada, pega aqueles filtros, lavam e vão fazer a disposição correta no lugar adequado, para que não contamine o solo, a água, o igarapé, tudo isso. E aí, verificou que o projeto está adequado, foi cumprindo todas as normas, aí ele tem a licença para operar, que é para funcionar, que é para fazer a inauguração do posto e começar a vender combustível. Então, assim, você vê que ele passou por uma série de etapas que são importantes para a proteção ambiental e das pessoas. Digamos que ele fala que vai colocar um tanque de combustível ecológico, né, um tanque de combustível lá que tem umas normas técnicas. E aí, no momento da vistoria, depois da licença de instalação, não é aquele tanque que ele falou que ia colocar, é um tanque maior, ou um tanque que não é apropriado, o tanque tem um vazamento, porque o tanque precisa fazer o teste de estanqueidade. Então ele vai começar a operar, encher aquele tanque de combustível, começa a vazar combustível para o solo, contamina todos os poços que as pessoas pegam a água daquela região onde tem o posto de combustível. Então, assim, o licenciamento ele é importante porque é uma defesa da sociedade. E muitas vezes a nossa própria sociedade está indo contra
um sistema que a protege. Né, dentro dessa tudo. Então, basicamente, são 3 etapas. Alguns, aquele município de Porto Velho, alguns outros municípios, para pequenos empreendimentos, tipo, tem que ter, por exemplo, um licenciamento para um depósito de gás. Então, tinha que passar por todas essas etapas. Hoje tem um procedimento de licenciamento simplificado, que é muito mais simples e rápido, a própria pessoa pode fazer. Tem a licença, me fugiu o nome do outra licença, que é o simplificado, declaratório, que é pequenos empreendimentos, simplificado, que são empreendimentos que têm um dano maior, mas é feita uma licença só, não precisa passar por todas essas etapas, ele entra com um processo único. E tem algumas regrinhas diferentes, mas no geral, a regra geral de licenciamento é licença prévia, instalação e operação. Segue basicamente essas 3 etapas. Ok, tá certo. Quais os passos então, que o pequeno empresário, o agricultor, enfim, tem que fazer para o licenciamento ambiental? Só para ele... O primeiro passo é buscar uma assessoria técnica. Então, ele precisa, por exemplo, um agricultor familiar, geralmente ele busca a Emater, ele quer fazer uma piscicultura, até porque ele tem, por exemplo, a piscicultura, que hoje é um grande gargalo do estado, que tinha mais de 3.000 licenças bloqueadas na SEDAM. Então, ele precisa passar... primeira coisa, procurar um órgão de assistência e uma assistência técnica para fazer isso, porque o projeto é técnico, uma peça técnica, precisa ter uma responsabilidade técnica, tem que ter uma RT, né? Então, passando por essa etapa, ele precisa juntar os projetos, a documentação dele, documento da propriedade, ou então o contrato de compra e venda, se for na área urbana, e aí uma série de outros documentos, que é um checklist de documentos, e ele apresenta essa documentação no órgão licenciador. Pega um protocolo e vai passando por essas etapas que a gente falou de análise. Então, basicamente, procurar ou uma empresa de assessoria ou o órgão público de ATER, quando ele é atendido por essa, juntar a documentação que o técnico orientar ele e dar entrada num processo de licenciamento. Basicamente é isso. Agora, esse processo para solicitar uma licença ou uma autorização, ele é um processo muito burocrático? Como ele funciona? Ele é burocrático, como eu estava falando, pela sobrecarga que muitas vezes os técnicos têm. Pouca gente, muito processo. Essa conta é difícil fechar. Nunca bate, né? E a outra, muitas vezes os processos eles vêm incompletos. Então, às vezes, o próprio técnico que está fazendo, ele apresenta um processo com os documentos, que faltam documentos. Então, assim, o técnico chega, o processo demora para chegar no técnico que vai analisar, porque tem muito processo. Quando chega, ele começa a analisar, ele faz o checklist, tá faltando isso, tá faltando isso. Às vezes falta a cópia da identidade. Aí o processo para. Aí todo o caminho que ele seguiu até esse momento, ele precisa retornar lá para o começo, protocolo, aí apresentar nova documentação, aí o processo vai passando todas as etapas. Quando ele voltou, aquele técnico já está com outros processos. Então, até ele chegar a analisar de novo, então isso que vai tornando burocrático o processo, né? Então, o que é uma coisa que os órgãos tentam fazer é justamente fazer um filtro logo no começo, para que a documentação venha o máximo completa possível, e aí tem que aumentar o número de técnicos ou criar algumas ferramentas online que facilitam a análise dele, que não seja, que ele não precisa avaliar tudo, ou então que o processo tenha pessoas que filtrem a parte documental, por exemplo, tem RG, tem CPF, tem contrato, tem SP, então que filtrem isso, para quando chegue no técnico, ele só faça análise técnica mesmo, emita o parecer. Ele tem que ter condições para ir a campo fazer vistoria, ele tem que ter um veículo, ele tem que ter combustível para ir, ele tem que ter a diária quando precisa se deslocar fora do município. Então, assim, às vezes é jogado uma carga em cima do técnico e não dá as mínimas condições para ele trabalhar. Às vezes o computador que ele usa é um computador velho que fica travando o dia todo. Como é que a internet é lenta. A internet é lenta, então como que ele faz para analisar isso? Ele já tem uma sobrecarga, ele não tem condições de fazer o trabalho dele. Ou ele vai pegar um processo desse, de um projeto técnico desse, e não vai a campo verificar se o que está lá é verdade. Ele vai colocar o CPF dele, vai assinar sem comprovar isso. Então, é burocrático. É assim, tem os dois lados da moeda aí. O lado do poder público, que não oferece
muitas vezes não oferece condição para aqueles técnicos trabalharem, tem um excesso de carga, um número elevado de processos para o número de técnicos que possui, e por outro lado, muitas vezes as pessoas que querem o licenciamento não protocolam a documentação toda correta. Eu já trabalhei muito com licenciamento e eu já passei por isso, tanto na SEMA, quando eu fui coordenador de licenciamento, então aí eu via o lado público, e quando eu estava do lado de cá do balcão, que a gente chama, que é como técnico vendendo serviço de licenciamento, muitas vezes os meus processos eles paravam porque por uma coisa ou outra eu esqueci uma peça técnica, ou então o próprio proprietário não tinha às vezes ele não tinha a certidão de corpo de bombeiros daquele ano, e a gente protocolava o processo e acabava sendo indeferido, então volta. Então tem aí os dois lados que tornam o processo burocrático. Agora, desmontar a legislação ambiental para facilitar o licenciamento é dar um tiro no pé da sociedade. É falar bem assim, olha, vocês se viram quando der catástrofe ambiental, você vê o prédio que caiu lá no Rio de Janeiro. A ausência, não tinha nenhuma licença. Nessas horas a gente vê que a licença é importante. Mas enquanto não acontece uma tragédia, a gente não vê a licença como importante. A gente vê como um mero aparato burocrático do Estado. Eu vou tirar tuas pernas para te correr mais, né? Isso aí. Agora, Marcelo, o que é a solicitação de outorga de uso de recursos hídricos? O nome é grande. A outorga de recursos hídricos também é um documento que ele caminha junto com o licenciamento ambiental. Uhum. Então, assim, ao passo que o licenciamento ambiental ele avalia se aquele empreendimento é viável e se ele vai causar um dano, e se ele for um causador de dano, como que ele vai remediar esses danos ambientais, a outorga de água faz uma análise da capacidade de fornecimento de água. Vou dar um exemplo aqui, um frigorífico que vai se instalar num lugar. Um frigorífico é um empreendimento que precisa de muita água. Ele vai captar a água do igarapé. Ele tem que dimensionar o frigorífico dele, a pessoa tem que dimensionar aquele frigorífico, de acordo com a capacidade do rio. Ele não vai colocar um frigorífico que ele precisa lá, sei lá, 1.000 metros cúbicos de água por segundo, sendo que o igarapé só consegue abastecer 500. Ou só consegue 1.000. Então, assim, se ele tirar 1.000 metros cúbicos por segundo, ele vai secar o igarapé. E todo mundo para baixo que se dane. Então, a outorga de recursos hídricos, ele é um cálculo. Ele é uma conta, onde aquele empreendimento, ele solicita a outorga, a autorização para tirar X metros cúbicos daquele corpo d'água, aí seja poço subterrâneo, ou seja rio, água, que chama de água superficial. Ele está falando assim, e o Estado fala bem assim, olha, eu vou conceder, o Estado sabe que daquele rio ele está tirando X metros cúbicos, e dali para frente ele não pode autorizar mais até um limite. Porque senão ele vai autorizar 500 para esse frigorífico, 100 para uma piscicultura abaixo, ele vai autorizar mais 200 para um laticínio, e aí vai acabando com a vazão do rio. Então a outorga é um documento que garante que todos tenham acesso universal à água. Então esse que é basicamente a outorga. Não dá para sair emitindo a outorga sem conhecer, por exemplo, a capacidade que os rios têm de fornecer água. E ainda mais um estado que muitas regiões estão extremamente desmatadas, que você não tem a infiltração de água no subsolo, que muitas vezes as nascentes não são abastecidas, são rios assoreados, que já perderam a capacidade de vazão, e o Estado também ele praticamente não conhece a vazão real dos rios. Os cálculos muitas vezes são feitos pelos próprios técnicos que fazem os pedidos de outorga, e uma grande parte dos cálculos são feitos de acordo com a precipitação pluviométrica, né, com a quantidade de chuvas. Só que assim, como a gente não tem floresta em muitos desses lugares, choveu, escorreu para o rio e foi embora a água. Ele não infiltrou no solo para chegar até o rio. Então, assim, a outorga, assim como o licenciamento, é um instrumento extremamente importante para que toda a sociedade tenha água. Agora, assim, como também é um processo demorado, é uma questão que irrita a sociedade, né? Eu falo irrita porque irrita, você tem um empreendimento, você quer empreender, você quer desenvolver aquela região e o seu processo fica parado, você não consegue ter uma outorga, você não consegue ter
um licenciamento, mesmo que você apresentou todas as peças técnicas, você apresentou tudo que era necessário, e o teu processo fica, às vezes, demora um tempo para sair. Então isso irrita a sociedade, mas é um mal necessário. É um bem necessário. Eu digo mal necessário, eu digo que essa demora é necessária. Ela é necessária, até para, se quando falar, está liberado, mas com segurança, né? Com segurança, que eu garanto que todo mundo tenha água. Então, assim, em vez da sociedade brigar contra esse tipo de instrumento, ele deveria, sim, cobrar do Estado agilidade nas análises. Isso sim, mas acabar, extinguir, ou então isentar, que nem se fala, né? Eu vou isentar todas as pessoas que têm até tantos hectares da outorga d'água. Era bagunça. Agora sim, se eu falo assim, eu vou criar um sistema simplificado de outorga d'água para até determinado tamanho de propriedade rural. Aí sim, você está falando uma coisa que você não exclui o instrumento de controle ambiental. Mas você falar que vai isentar, extinguir, vira bagunça. Nós aqui no Rondônia ao Vivo, nós começamos há cerca de uns 2 anos, mais ou menos, essas publicações legais. Então, tipo assim, quem faz o licenciamento ambiental é obrigado a tornar isso público? Isso, exatamente. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é justamente que a sociedade... Lembra quando eu falei do posto de combustível, do vazamento, tá? Ele é a única alternativa que se tem, pelo número de empreendimentos que tem, de que as pessoas daquele entorno conheçam que vai ser licenciado. Que aquele empreendimento precisa ser conhecido naquele lugar, né? Então ele precisa ser conhecido e para isso ele precisa divulgar de alguma forma. Então foi um instrumento criado para que pudesse dar publicidade realmente àquele empreendimento. Aí, se alguém, porque geralmente quando está instalando um empreendimento, todo mundo que mora no entorno sabe, né? Então assim, só que ele não sabe quando que foi feito o pedido, qual o número do processo, nada. Então, quando ele tem acesso a uma publicação dessa, ele pode chegar no órgão público e contestar, para ver assim, eu sou contra esse empreendimento, ou então a associação do bairro é contra, se manifestar de alguma forma. Ou então a gente é a favor desse empreendimento porque vai trazer benefício para o Estado. Ou então, digamos que o técnico ele fez um impacto de vizinhança, e aí ele chega lá aí essas pessoas falam assim, olha, aqui não teve estudo de impacto de vizinhança. Então, assim, quer dizer que o documento lá, muitas vezes, ele não é real. Ou então ele tem não vou nem dizer que ele não é real, mas às vezes a metodologia utilizada não atendeu a necessidade daquelas pessoas, do impacto que vai gerar naquelas pessoas. Então, quando faz as publicações legais, ele tem esse sentido, né? E tem gente que olha realmente as publicações legais lá, vê o jornal, vê o site, o que está sendo licenciado hoje? O Ministério Público utiliza essa ferramenta, utiliza muito. Então, se está publicado, o Ministério Público ele vai todo dia lá, faz os quadradinhos e ele verifica tudo que está sendo licenciado. Faz o print de tudo, né? Faz o print de tudo, então ele sabe que naquele dia foi pedido X empreendimentos para serem licenciados. Certo. Deixa eu dar um alô aqui para o nosso internauta, que o nosso tempo está correndo. A Iracema Karnoski, bom dia. Eunice Silva Mendes, bom dia. O João Vitor Muniz, o Natan José, o Natan Lima, 2 Natans, bom dia também. A Josi Souza dando um bom dia para nós. A Zenília Gomes, olá, bom dia. E o Gilmar Gomes, um bom dia também. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Valeu, como sempre, a audiência de vocês. A companhia de vocês é o motivo de nós estarmos aqui nessa labuta diária, né? Sem vocês não teríamos razão para estarmos aqui. Muito obrigado mesmo. Um abração no coração de vocês, tá bom? Agora, Marcelo, me explica uma coisa. Quais são os outros serviços que vocês, da Ecoporé, oferecem aos produtores rurais? Talvez tem pessoal que quer saber e nem sabe da existência da Ecoporé, né? E tem que se informar. Então, hoje a gente trabalha... A gente tem um viveiro muito grande em Rolim de Moura, ele tem uma capacidade de produzir 400 mil mudas por ano. E a gente trabalha com mais de 80 espécies florestais, nativas, frutíferas, exóticas e por aí vai. Então, um dos serviços que a gente oferece é justamente a produção de mudas, né? Quando a gente tem projetos como esse daqui, que é o Viveiro Cidadão, que tem patrocínio da Petrobras, no caso, ele oferece as mudas gratuitamente.
Quando a gente não tem projetos, a gente continua produzindo as mudas e aí comercializa ou faz o serviço de produção de muda. O produtor rural ele chega lá e fala assim, olha, eu quero plantar na minha propriedade 100 mudas de ipê, você produz para mim essas mudas? A gente faz a produção das mudas, a gente faz assistência técnica, extensão rural, às vezes a gente recupera, o agricultor fala assim, eu não quero só a muda, eu quero que você vai lá e recupere a área para mim. A gente presta o serviço de recuperação dessas áreas para esses agricultores. Então, assim, a Ecoporé é uma instituição, além de ter as atribuições dela perante a sociedade, né, a participação em conselhos, proposição de políticas públicas, o monitoramento, um canal de denúncia também, às vezes a gente faz algumas denúncias, quando é pertinente, né. Então, a gente também tem esse outro viés, que é a prestação de serviços. A gente desenvolve estudos científicos, estudos técnicos, então tem uma série de trabalhos voltados aí, tanto a questão ambiental quanto a questão da agricultura. A gente já desenvolveu projetos com ecoturismo também, né? E hoje a gente percebe que é uma carência da sociedade, a questão do turismo. Em Rondônia, você tem poucos lugares para acessar, você tem muitas dessas unidades de conservação que a gente falou no começo, que estão aí sendo invadidas, todas as suas belezas naturais ali sendo destruídas, e você poderia ter dado um outro uso a essa unidade através do ecoturismo. Ainda pode dar, né? Ainda pode ser dado. Então, assim, a gente fala muito, quando você não tem uma política de incentivo econômico no entorno de uma unidade de conservação, que muitas vezes pode ser o ecoturismo, ou pode ser o uso sustentável do recurso, uma concessão florestal para uma empresa trabalhar de forma legal, você está abrindo o precedente para a ilegalidade. Então a gente tenta trabalhar também nessa esfera, de trabalhar em entornos, capacitação, educação ambiental, a gente desenvolve trabalhos nessa linha. Aliás, uma coisa que você falou, e eu sempre vejo que aqui em Rondônia, no Brasil de um modo geral, com algumas raríssimas exceções, é que ainda os governantes não se conscientizaram, ou pelo menos é o que me parece, que o turismo é uma indústria, que ele pode gerar tanto recursos quanto um madeireiro que desmata, não desmerecendo a classe, ou um agropecuarista, ele pode gerar tantos recursos quanto pode gerar renda para muitas regiões. E aqui em Rondônia, chega no final de semana aqui em Porto Velho, você fala... Fazer o quê? Vou fazer o quê? Queria ir num hotel fazenda. Até tem, mas os preços são assim, absurdo, fora do real, né? Mas por que é assim? Porque são poucos. Então o cara pode cobrar o que ele quiser e vai ficar por isso mesmo. E as pessoas vão. Né? Vão porque não tem alternativa. Por exemplo, você tem cachoeiras lindas no estado de Rondônia. Você tem, por exemplo, na região de Alta Floresta, região de Alto Alegre dos Parecis. Tem um amigo nosso lá da Universidade Federal de Rolim de Moura, que ele mapeou 14 cachoeiras. Ele está mapeando mais, né? Então, assim, algumas delas, pouquíssimas, são abertas ao público. Né? Assim, tem um agricultor que ele vai lá, ele construiu uma escada, ele cobra uma entrada, mas você não tem infraestruturas para atender o pessoal. Porque às vezes a pessoa quer trabalhar com agricultura, mas não tem incentivo nenhum para isso. Então, assim, ele precisa investir muito. O turismo é uma coisa que às vezes ele demora um pouco para dar o retorno. Só que você tem alguns lugares que já exploram o turismo que são lotados. Vale das Cachoeiras, esqueci o nome. Ouro Preto. Região de Ouro Preto ali, né? Você tem, assim, um lugar belíssimo que é muito frequentado. E você não tem muitas vezes opções de lazer no fim de semana. Você não vai pegar um carro aqui, por exemplo, você ter que ir lá em Ouro Preto para ver uma cachoeira. Você poderia ter outras atrações que não são cachoeiras, mas mais próximas. Região de Campo Novo, aqui perto de Ariquemes, tem um monte de cachoeira. Você tem o Parque do Pacas Novos, que é na região de Campo Novo, Mirante da Serra, Buritis, pega vários municípios ali. Você tem lugares lindos, tem a nascente de 5 rios de Rondônia, é o ponto mais alto do estado, que é o Monte do Tracuá, que tem mais de 1.000 metros de altitude, e você não tem exploração turística ali. Só que, por outro lado, você tem exploração ilegal de madeira, você tem fiscais ambientais sofrendo ali para combater a criminalidade, você tem grilagem de terra, você tem um monte de questões ali que querem destruir aquele parque, aquela unidade de conservação. E, por outro lado, você não tem as políticas de incentivo para gerar renda de forma sustentável nesses lugares. Então, tem muito debate na sociedade, a gente poderia ficar aqui o dia todo debatendo esse tipo de assunto,
que muitas vezes ela é condução política, é política pública. É um discurso que uma liderança política emite que fomenta uma determinada invasão. E você não tem um discurso... Olha, eu desafio vocês a pegarem qualquer um dos líderes políticos que a gente tem nas últimas gestões e um que tem incentivado uma política de uso sustentável de unidade de conservação. Eu desafio. Se você achar assim, eu venho aqui no programa e peço desculpa ao vivo. Tá bom. Ó, a Genoveva Moravski gostaria de mudas de IP de todas as coisas. Vocês têm? Se for em Porto Velho, a gente recomenda procurar a Prefeitura Municipal, que tem o Parque Municipal, que é o antigo Parque Circuito. Lá tem um viveiro e pequenas doações, algumas mudas, eles fazem a doação lá. Então é só chegar lá no parque e solicitar lá as mudas que eles fazem a doação. Né? E o nosso viveiro fica em Rolim de Moura, que é bem distante daqui, é inviável trazer as mudas. Tá, e olha, o Parque Ecológico, Genoveva, fica ali no final da Rio Madeira. Pega a Rio Madeira e vai embora, atravessa a Imigrante, que é no final da rua. Já aproveita e faz um passeio no parque. Ah, que vale a pena. Muito interessante. É, muito interessante mesmo. Marcelo, com certeza a gente tem muita coisa para conversar aqui. Essa questão do ecoturismo, por exemplo, é algo assim que eu acho que nós temos um cinturão verde aqui em Porto Velho, que as estradas para chegar até lá são daquele jeito, mas que poderia ser explorado de uma outra forma, as pessoas visitarem as propriedades rurais, conhecerem esses espaços, não é? E, no entanto, não tem. Tomar um café da manhã, passar o dia inteiro. Eu ouvi uma matéria que achei muito interessante em Goiás. O pessoal vai para uma propriedade rural para colher jabuticaba. Não tem banho, não tem nada, não tem uma área só para ficar colhendo jabuticaba, tomar um café da manhã reforçado, o almoço e ficar ali passando umas horas. Tem o ecoturismo, é uma infinidade de opções, né? E Rondônia mais por Às vezes a gente fica pensando assim, o ecoturismo é lá você tomar um banho de cachoeira e ficar no hotel fazenda. Só que você tem, às vezes tem uma propriedade rural, o cara coloca um passeio de cavalo, ele vai ter pessoas lá. Às vezes uma é que nem trilha. Você falou, uma trilha ecológica, tem você falou da jabuticaba, né? Às vezes, tem propriedades rurais que fazem hortas e cada canteiro é de uma família, a pessoa vai lá no fim de semana com os filhos, cultiva aquela horta. Então, assim, você tem... O que vale é a criatividade. A gente também não pode ficar só esperando do governo, né? Porque se for esperar do governo, a gente não vai sair do lugar nessa questão do ecoturismo. Isso que tu me falou da horta, me lembrando, na Escócia, tem alguns locais dentro da cidade, terrenos grandes que é da prefeitura, o que eles fazem? Aqueles terrenos, no verão, você compra uma área, assim, uns metros quadrados de terreno, e faz um canteiro. E ali tu cultiva teus legumes justamente no período do verão, porque no inverno não tem como, né? Mas no verão, então o pessoal vai lá no final de semana, a família se reúne para ir plantar, para depois para ir colher. Ou seja, é um domingo, um final de semana diferente. Olha, não precisa ir na Escócia não. Se você for em Rolim de Moura, você vê situações como essa. Rolim de Moura tem uns canteiros largos nas avenidas, e eu já vi nos canteiros o pessoal... as famílias daquela rua cultivam um canteiro daquela, cultivam couve, alface e tal. Cebolinha, né? Cebolinha. Então, assim, você vê assim, que existe a possibilidade. Em Porto Velho, a gente tem discutido aí com o empreendimento fazer isso também, né? Vamos ver se a gente consegue, se as pessoas não destroem, né? Porque aqui o aluno passa da escola e quebra a árvore que foi plantada recentemente, né? Então, a gente pede sensibilidade também das pessoas para que a gente tenha uma cidade arborizada, cuidada. Também precisa da participação das pessoas. Marcelo, estamos no final aqui. Deixa as minhas câmeras, o meu microfone para as tuas considerações. Bom, eu agradeço mais uma vez o espaço. A gente coloca a Ecoporé sempre à disposição aí. A gente tem as redes sociais da Ecoporé Rondônia, que pode acessar e entrar em contato com a gente. O nosso site também é ecoporé.org.br e o viveirocidadão.org.br. E lá tem nossos canais de contato. A gente está sempre à disposição da imprensa para tirar as dúvidas que a gente tenha conhecimento e também da sociedade que queira conhecer mais sobre a nossa instituição, nosso trabalho. Muito obrigado e aí uma boa tarde agora a todos. Tá certo. Hernandes, um abraço para você, meu amigo. Mandou um alô aqui, muito, sabe, você é amigão, né, Hernandes Segismundo? Um abraço para você, para Luciano, para todo mundo aí. E a você que ficou aqui conosco, ou que deu uma passada, dispensou alguns minutos para nós, muito obrigado mesmo, tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Desejo uma terça-feira, uma tarde de terça-feira de muita paz, muita alegria e muito equilíbrio. Amanhã estaremos aqui novamente. Até mais!